Olá, boa tarde a todas e todas. Meu nome é Pablo Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do História a Contrapelo. Esse vídeo também vocês podem visualizar na página do Instagram @gêmeosdobrownie, e eu vou explicar mais adiante por que vocês vão ver esse vídeo lá, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma breve história do cacau e do chocolate. E por que eu resolvi escolher esse tema? Porque cacau, né, é um dos produtos primários mais exportados no Brasil hoje. Se você entrar aí no Google e olhar algumas pesquisas, você vai ver que o cacau é um dos produtos agrícolas mais exportáveis no Brasil até hoje, tá? E chocolate é uma coisa que todo mundo gosta de comer. E como o cacau é a matéria-prima do chocolate, é o principal insumo para criar o chocolate, eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? E aí a gente vai voltar algum tempo atrás, aqui no Brasil, né? Sabendo que o Brasil foi uma colônia de Portugal e naquele momento, né, aqui a forma de produção que era colocada era uma forma de produção para o mercado externo, né? Uma monocultura que começou com a monocultura da cana, sobretudo no Nordeste, depois se espalhou para outros lugares, no Rio de Janeiro também, mas sempre marcando o litoral brasileiro. Depois foi avançando para outros produtos primários. No século XIX a gente teve o boom do café, que se estendeu até o século XX, tá bom? E o cacau também foi um desses gêneros agrícolas. O cacau se deu sobretudo durante o século XIX, na Bahia, no sul da Bahia, em Ilhéus. O porto de Ilhéus era considerado a rainha do sul, onde o cacau foi desenvolvido e foi plantado. Em outros lugares, o cacau também teve uma expansão associada também à monocultura do café. Como eu falei, existiu o boom do café do século XIX, que se estendeu até o século XX. Até hoje nós tomamos café, faz parte do nosso cotidiano. E essas duas coisas se associam, né? Chocolate com café. Quem não gosta de tomar um cafezinho de tarde, após o almoço, ou de manhã, ou no lanche, enfim, serve para vários momentos. E essas duas coisas elas se entrelaçam, por quê? Elas se entrelaçam através da forma de desenvolvimento econômico, tá bom? Que existia uma monocultura, ou seja, uma única cultura, que foi, durante um tempo, o café, mas isso aconteceu ao mesmo tempo em vários lugares diferentes do Brasil e de outras partes da América Latina, como a Venezuela, onde a produção do cacau foi forte em Caracas, que é a capital da Venezuela. Também se deu no Equador, tá? E até num conto do Jorge Amado, escritor brasileiro, conhecido, baiano, né, que ele fala sobre essa monocultura no Brasil, fala que os oligarcas do cacau acendiam charutos com R$ 1.000, ou seja, o tamanho era a opulência daquela oligarquia que vivia da base da exportação desse gênero agrícola para a Europa, né? A nossa produção, além de ser uma produção da monocultura, era uma produção para o mercado externo, para abastecer, sobretudo, a metrópole, que era Portugal, e depois isso foi se diluindo, foi se flexibilizando ao longo do tempo, e passou a se lançar, né, para outros lugares do mundo, como a Inglaterra, a partir de 1808, né, enfim, com a chegada da família real para o Brasil. E aí a gente tem, em fins do século XIX, o giro, né, a concentração de Estados Unidos e da Europa para a fabricação do chocolate, tá? Que é, como disse, né, o cacau é a principal matéria-prima para a fabricação do chocolate. E a Bélgica teve um destaque, e tem um destaque até hoje, né? A Bélgica, cujo um dos inventores foi Jean né, Niehaus, tá? E por coincidência ou não, é um dos grandes chocolates belgas até hoje no mundo, chamado Niehaus. Beleza? E aí você vai perguntar, Pablo, mas por que o chocolate belga é tão bom? Por que o chocolate belga é considerado o melhor do mundo? Apesar de que
E aí eu faço aí uma ressalva. A Bélgica, apesar de ser considerada o país com o melhor chocolate do mundo, de ter a principal empresa que fabrica chocolate no mundo, que é a Celebator, se produz 18 milhões de toneladas de chocolate por ano, não está figurada entre as principais empresas do ramo do chocolate no mundo. Essas 3 empresas que estão aí no top 3 são conhecidas, umas não pelo nome, né, da empresa, mas são conhecidas pelos produtos que elas monopolizam, tá? A primeira é a Mary's dos Estados Unidos, onde há um faturamento de 16,5 milhões por ano. Ela é dona dos famosos M&M's, aquelas bolotinhas de chocolate colorida, M&M, tá propaganda, então, muito legal, né? Também é dona da Nutella, a famosa Nutella, Júnior geralmente gosta, né, de Nutella, e da Kindle. Temos a Nestlé, muito conhecida do público brasileiro, é a Suíça, ela tem um faturamento de 11,393 milhões por ano. E a Ferrero, famoso Ferrero Rocher, é uma marca italiana, onde o seu fundador Pietro Ferrero, inclusive Pietro é o nome do meu irmão, foi o responsável por criar esse chocolate, o Ferrero Rocher, ok? E aí, voltamos para a Bélgica. A Bélgica tem uma fábrica, como falei, que é Celebot, quer dizer, 18 milhões de toneladas de chocolate por ano. E aí vem a pergunta, eu falei, Pablo, por que o chocolate belga é o melhor do mundo? Porque, além do sabor, né, que nos seus primórdios lá, com Jean Renaud, e o seu neto, durante o século XX, a primeira década do século XX, tá, começou a introduzir no chocolate rum, frutas, nozes, enfim, outros ingredientes para fazer com que aquele chocolate ficasse saboroso, né, aprazível para o paladar europeu e mundial. Tem a ver com controle de qualidade. Tá? A fonte é do site Carmelo Detalhe, tá? Um site italiano, que em março do ano passado, 2023, disse que é por causa do controle de qualidade do chocolate belga. Para você ser considerado chocolate para os belgas, no mínimo você tem que ter 35% de cacau puro. Tá? No mínimo, 35%, então se você estiver abaixo disso, isso não é considerado chocolate na visão dos belgas, né? A gente pode até fazer uma associação, talvez com perfume, por exemplo, que é um produto mundial muito utilizado. Para você ser parfum, é um número acima de 30%, né? Para ser considerado parfum. E aí você é perfume, ok? Então, vamos, né? Podemos colocar aí questões, né? Hoje em dia a gente tem uma mão de obra livre que faz essa produção de cacau e de chocolate na indústria, né? E, enfim, na agricultura de uma maneira geral. Temos ainda trabalhos análogos à escravidão? Temos, né? No Brasil a gente tem isso bastante, vários casos, né? Não só, né, na agricultura do cacau, em vários outros, né? Da uva, enfim, na produção de suco de uva. A gente teve casos ano passado que envolveram essa situação. Desculpa. Só que, né, isso é um contraste com o século XIX e até antes do século XIX, onde a monocultura no Brasil era feita com mão de obra escrava, antes indígena e depois africana, ok? Então, e aí a gente vai se perguntar, tá, e como é que é essa relação entre a galera que produz cacau e a galera que vende chocolate? Infelizmente, né, por mais que o cacau seja a matéria-prima que fundamenta o chocolate, ela é, vamos dizer assim, desvalorizada em relação ao chocolate, né? Se tem muito mais
ganhos com a produção de chocolate e a produção de cacau. Isso tem a ver muitas das vezes com a questão do desenvolvimento econômico, tá? É uma questão que é desigual, porque existe há muito tempo, e até hoje existe, uma coisa chamada divisão internacional do trabalho, onde países que são, como o Brasil, outros países na América Latina, Argentina, enfim, são Cuba e etc. Hoje Cuba, na verdade, tem um outro modelo, né? Para longe do capitalismo, que tem a ver com a questão socialista. E aí você tem essa divisão porque há países que deveriam ser produtores, deveriam ser países industrializados, como a Europa, como os Estados Unidos, no caso são continentes na Europa, continente, a Europa e os Estados Unidos. Hoje a gente tem o Japão, temos a China, né, que é a segunda economia do mundo, e outros países que deveriam ser produtores de matéria-prima, ok? Então essa desvalorização tem muito a ver com essa questão da divisão internacional do trabalho, tem a ver com a questão de um desenvolvimento nosso que é da raiz colonial, raízes coloniais, de que infelizmente o Brasil ainda hoje é um país que não é soberano, não é autônomo, ok? Vocês gostaram dessa aula? Curtam, compartilhem, divulguem. Essa foi mais uma aula do História contra Pelo. Só fazer aí uma pontuação. Sigam a página @gêmeos do Brownie, ok? Sou eu, Pablo, eu tenho irmão gêmeo, Pietro, ok? E nós temos agora um empreendimento. Nós vendemos brownie, ok? O brownie da Bravia. Então vocês sigam o @gêmeos do Brownie, sigam também @Bravia Brownie. E ficamos por aqui com mais uma aula do História contra Pelo.